Embaixador Freeman, seja muito bem-vindo. Meu estimado amigo, antes de abordarmos a questão do MI6 na Venezuela, o que espera que o novo Conselho de Paz do presidente Trump, que é apoiado por forças militares americanas no terreno em Gaza, consiga alcançar para os Estados Unidos? Absolutamente nada. E creio que a razão pela qual os chineses e os russos não vetaram a resolução nas Nações Unidas que apoia as linhas gerais do chamado Plano de Paz, que na verdade não é um plano de paz, mas sim um programa de pacificação e um programa de remoção do Hamas, foi porque eles acreditam que isto será um desastre completo para os Estados Unidos. E por quê? Por que tirar as castanhas americanas do fogo quando estamos a empurrá-las para lá? Então, o que é que irá acontecer? Quero dizer, antes de mais nada, isto autoriza a implementação de uma força de estabilização em Gaza e isso está baseado no desarmamento do Hamas. O Hamas não vai desarmar, e já o disse. E seria insensato desarmar-se porque, quando se desarmou antes ou quando se desarma, não se recebe nada além de mais ataques dos israelitas que praticam o que chamam de cortar a relva há décadas em Gaza. Em segundo lugar, é completamente irrealista esperar que os países árabes e muçulmanos A paguem pela reconstrução de Gaza sem que os israelitas paguem por qualquer dano que causaram, ou B, um campo de força, cujo propósito é pacificar Gaza para que não haja autodeterminação palestiniana. Toda a gente no mundo, com exceção dos Estados Unidos, está agora, pelo menos nominalmente, a favor da autodeterminação do povo palestiniano. A única exceção é Israel. Netanyahu disse que não será estabelecido um Estado palestiniano. A única razão pela qual esta resolução conseguiu ser aprovada no Conselho de Segurança da ONU foi devido a uma espécie de referência velada ao surgimento de um futuro Estado palestiniano. Israel rejeitou completamente essa possibilidade. Portanto, este é um plano que pode ser considerado totalmente irrealista. Não conseguiu sequer estabelecer um cessar-fogo em Gaza. Os israelitas continuam a matar pessoas diariamente de maneira arbitrária e caprichosa. Estão a explodir edifícios, a destruir habitações, a continuar com o seu programa de tornar Gaza inabitável e, se pudessem, desabitada. O jornal The Guardian informa que, desde o suposto cessar-fogo, as forças da IDF já demoliram mais de 1.500 edifícios na área de Gaza. Não sabia que ainda havia 1.500 edifícios de pé após a ofensiva israelita nos últimos 2 anos. Tem razão, isto não é propriamente um cessar-fogo. Vê as tropas americanas a envolverem-se nas hostilidades? Bem, presumo que a intenção não seja mantê-los em Gaza, mas aparentemente estamos a edificar uma gigantesca base militar mesmo na fronteira de Gaza. E disse que grande parte do que os israelitas estão atualmente a realizar é, na verdade, orientado pelos Estados Unidos através do Comando Central, que agora está frequentemente em comunicação com os israelitas. Existem numerosas queixas em Israel sobre a perda da soberania israelita. Naturalmente, isso é um pouco de um engodo, pois todos sabem que Israel não exerce soberania na região de Gaza. Não possui qualquer direito legal para realizar qualquer ação naquela região. É uma força de ocupação. Violou todas as obrigações inerentes à ocupação militar, bem como diversas outras disposições do direito internacional. Além disso, está a evitar a questão principal, que é a autodeterminação para os palestinianos, assim como a autodeterminação para os israelitas. Pergunto-me por que é que o primeiro-ministro Netanyahu sentiu a necessidade, na semana passada, de negar 2 vezes em 2 fóruns diferentes que esta proposta, que então era apenas uma proposta,
ontem foi realmente aprovada pelo Conselho de Segurança e que esta proposta poderia levar a um Estado palestiniano. Por um lado, tens essa situação e, por outro lado, tens esta pessoa terrível, Danny Danon, que é israelita. Este indivíduo é uma figura notável, o embaixador de Israel nas Nações Unidas, abraçando Michael Waltz, o embaixador do ZEUA na ONU. Quando esta resolução foi aprovada, está Netanyahu sob pressão da direita para se distanciar desta resolução do Conselho de Segurança? Acho que ele está sob pressão da grande maioria dos israelitas que não aceita a ideia de que possa haver autodeterminação palestiniana ou um Estado palestiniano e nunca aceitou. A essência fundamental do movimento sionista é estabelecer um Estado de Israel que, por sinal, não possui fronteiras claramente definidas. Continua a expandir-se sempre que possível, anexando territórios sem qualquer presença palestiniana, caso consigam eliminar todos eles. Portanto, ele encontra-se sob pressão da política interna para evidenciar que Israel não abdicou nem da sua soberania, nem do ideal sionista de realizar uma limpeza étnica. De que maneira pode um país que permite genocídio, assassinato, violação e apropriação indevida de propriedade ser aceito na comunidade internacional? Bem, a verdade é que não é. É aceite apenas no mundo ocidental neste momento e não em todo o lado, nem em todo o Ocidente. Está presente na Organização das Nações Unidas, não foi suspenso como a África do Sul foi devido ao apartheid, que foi uma violação do direito internacional significativamente menos violenta e desdenhosa. Lá está. Tem um lobby muito poderoso nos Estados Unidos. Quando observas Mike Waltz abraçar Danon, isso revela-se como um gesto performativo para o lobby. E a questão é que isto está realmente a isolar os Estados Unidos, e o facto de os chineses e os russos se terem sentido à vontade para simplesmente permanecerem de lado e permitirem-nos fazer isto no Conselho de Segurança não é de modo algum um triunfo da nossa influência. É uma evidência de que estamos no declínio da nossa influência. Interessante. Mudando de assunto para a Europa, as pessoas que dirigem a NATO acham mesmo que podem ganhar esta guerra por procuração contra a Rússia ou não conseguem perceber a realidade neste momento? Bem, um encontro próximo com a realidade parece estar a acontecer. Observa duas ocorrências a manifestarem-se. Uma, evidentemente, é a rápida aceleração do colapso das forças armadas ucranianas ao longo da linha de frente de batalha. O avanço das forças russas está agora a acelerar significativamente e as perdas ucranianas estão a aumentar de forma alarmante. A Ucrânia simplesmente não possui o pessoal necessário, a força humana, se assim preferir, para prosseguir com esta luta defensiva de maneira eficaz. E até Zelensky parece estar a reconhecer isso. O segundo fator é que os europeus foram basicamente deixados com o encargo pelos Estados Unidos, agora têm de financiar a Ucrânia. Então, Ursula von der Leyen, que é extremamente inflexível no que diz respeito à situação na Ucrânia, afirma que, existem apenas algumas maneiras de proceder com isto. Teríamos todos de encontrar os recursos financeiros necessários, mas ninguém possui esses fundos. Ninguém deseja que eles obtenham esses recursos. Ou poderíamos emitir um título contra os ativos russos apreendidos. Mas os belgas e outros que compreendem as implicações disso para as finanças internacionais e a credibilidade do sistema bancário hesitam em aceitar isso. E uma das razões para isso é que eles acreditam que seriam responsabilizados pela apreensão desses ativos caso alguma vez chegasse a uma decisão legal. Por um lado, os europeus estão a começar a perceber que o jogo está praticamente terminado.
Ouvem-se agora indivíduos a expressar de forma perspicaz, ainda que na periferia, que é preciso achar uma solução pan-euroasiática para esta situação. Precisamos de dialogar com os chineses, que propuseram um plano de 12 pontos, que é, na verdade, uma declaração de princípios sobre como o conflito na Ucrânia deveria acabar. Precisamos falar com chineses e russos, precisamos dialogar e criar nova arquitetura de segurança que proteja nossos interesses. E a implicação disso é que também deve proteger os interesses russos e chineses. Onde estão os Estados Unidos neste diálogo? Em lugar nenhum. Em lugar algum. Por qual motivo acredita que o MI6... A reputação da qual é considerada ainda pior do que a da CIA por se envolver em atividades clandestinas e derrubar governos, está a lavar as mãos dos assassinatos de Trump em alto mar no Caribe e a fazê-lo publicamente? Não, é realmente notável, porque é uma ruptura com a aliança de cooperação de inteligência entre os EUA e o Reino Unido, que já dura há 80 anos, tendo passado por várias fases ao longo dessas 8 décadas, mas que sempre foi íntima e especial. E é o núcleo central da chamada máquina de espionagem internacional conhecida como Five Eyes: os Estados Unidos, o Reino Unido, a Austrália, a Nova Zelândia e o Canadá. Bem, conseguimos alienar o Canadá, que também deixou de partilhar informações sobre os Caraíbas. Os holandeses fizeram o mesmo. Tem, claro, Aruba, Curaçao e assim por diante como parte dos Países Baixos nas Caraíbas. E acredito que os franceses fizeram o mesmo, embora os franceses sejam mais discretos sobre coisas como esta do que os anglo-saxões e os holandeses. Então, qual é a razão subjacente por trás disto? O MI6 e o estabelecimento britânico compreendem e afirmaram que estes ataques são ilegais. Eles submeteriam aqueles que os realizam a processo judicial. São amplamente considerados crimes de guerra e atos de pirataria. E não queremos estar associados a isso, não queremos ter a responsabilidade de ter realizado tais atividades ou de sermos cúmplices nelas, portanto, não forneceremos mais informações. O mesmo ocorreu, aliás, com a Colômbia. 85% das informações acionáveis sobre questões relacionadas a narcóticos provinham dos colombianos. Acabamos de perder essa informação. O resultado líquido disto não será uma redução no contrabando de drogas para os Estados Unidos, mas sim um aumento, pois fomos essencialmente privados de visão de diversas maneiras. O que vai acontecer lá? Os únicos que ganham com isto são os dependentes, pois se a oferta subir, o preço desce. E o curioso é que tudo o que temos feito nesta área, tentando lidar com isto como um problema de abastecimento, apenas faz com que o preço suba, o que significa que os traficantes de droga obtêm um lucro maior. Agora estamos a fazer o oposto, embora não tencionemos fazê-lo mais tarde. Hoje vou falar com o xerife David Hathaway, que é o xerife do condado de Santa Cruz, no Arizona, mas que durante 30 anos foi agente da DEA e nos seus últimos anos esteve numa função de supervisão à procura de fontes de drogas nas Caraíbas. Creio que ele me dirá exatamente o mesmo que acabaste de mencionar. Bem, eu estive envolvido quando dirigi a embaixada em Bangkok. Fui o coordenador regional de drogas do Sudeste Asiático, por assim dizer, e aprendi imensamente. E aqui está a realidade. Vamos discutir sobre o fentanil, que obviamente não vem da Venezuela, mas sim do México. Se investir $1 na aquisição de substâncias precursoras para a produção de fentanil, ao finalizar a produção desse fentanil, ele terá um valor de $500 nas ruas de Nova York. Portanto, há uma margem de lucro que é verdadeiramente impressionante e não existe maneira, considerando o nível de rentabilidade envolvido nesse contrabando e comércio, que se possa realisticamente esperar interromper o fluxo de substâncias ilícitas para os Estados Unidos. Temos o problema, temos o vício. Há entre 40 a 50 mil americanos que morrem todos os anos devido ao fentanil.
Ninguém na Colômbia, Venezuela, China ou mesmo no México lhes administrou essas drogas. Eles compraram-nas, consumiram-nas e pagaram o preço. Precisamos lidar com isto do lado da procura, tal como fizemos com o tabagismo. Quero dizer, fui um fumador inveterado durante anos e, finalmente, a pressão social, a propaganda e as insistências da minha esposa fizeram-me deixar de fumar. Portanto, é realmente possível. A nicotina é extremamente viciante e tão viciante quanto os opioides. E só precisamos elaborar um plano diferente porque isto não vai funcionar. Fico feliz que tenhas deixado de fumar. O meu pai fumava 4 maços por dia durante 40 anos, começando aos 17 na Marinha dos Sarkiei, na Segunda Guerra Mundial, onde o governo dava cigarros com as refeições. E então, claro, ele eventualmente deixou de fumar e tornou-se um pouco de um cruzado. Ele via um estranho num restaurante a fumar e ia ter com o homem, mesmo sem o conhecer, e começava a dar-lhe uma palestra sobre, oh meu Deus, como será muito mais saudável quando parar. Parar provavelmente prolongou a vida do meu pai. Ele morreu aos 92 anos, mas isso deve ter prolongado a sua vida uns bons 10 anos. Nada mal, terei de assistir ao programa do juiz napolitano no ano de 2050 ainda. Está surpreendido que a Casa Branca esteja a receber Mohammed bin Salman, que ordenou que um repórter do Washington Post fosse assassinado e desmembrado na Embaixada da Arábia Saudita, localizada na Turquia? Não, na verdade. Afinal, a Casa Branca acolhe com frequência Benjamin Netanyahu, que já foi responsável pela morte de mais do que uma pessoa. Acredite, de fato, as mortes são contabilizadas, provavelmente em centenas de milhares. Sabe, a geopolítica não é uma ciência moral, certo? Mas, ainda mais relevante, Donald Trump não é um filósofo moral amplamente reconhecido. Não há uma quantidade substancial de evidências que indiquem que ele seja orientado por um raciocínio moral em qualquer situação. E então, o que o impulsiona neste caso específico? A cerimônia que os sauditas lhe proporcionam quando ele vai lá, mas também a promessa de muito dinheiro, parte dele real. Então, aparentemente, vamos conseguir uma venda de F-35s, provavelmente de alguma forma desvalorizados para que não. Eles não conseguiriam vencer uma batalha aérea contra a força aérea israelita, mas muito dinheiro para a Lockheed Martin, e isso irá satisfazer o nosso presidente. Ele mede as coisas muito em termos financeiros. Então, será que ele também poderia estar interessado em construir Trump Towers por toda a Arábia Saudita? Ele aparentemente tem um plano para isso em Jeddah, e eu não sei onde pode ser. Riad, não tenho certeza. Então, quero dizer, temos um empresário como presidente e não alguém limitado por raciocínios morais. Bem, embaixador, muitíssimo obrigado pelo seu tempo e por me permitir abordar estes temas de maneira abrangente. Na verdade, antes de concluirmos, quanto tempo acredita que a Ucrânia pode aguentar? Queria perguntar-lhe isto antes. Na semana passada, o governo despediu 2 conselheiros próximos do presidente Zelensky. Um deles, o ministro da Justiça, ou não me recordo se era Justiça ou Energia, era um amigo antigo dele por corrupção pública. Temos conhecimento da corrupção há anos. De repente, está nas primeiras páginas dos jornais de Kiev. Bem, penso que são realmente 2 perguntas. Uma é quanto tempo Zelensky vai durar? Porque existe uma resistência considerável contra relatórios bastante credíveis sobre o envolvimento dele próprio em esquemas de corrupção. E estes conselheiros eram extremamente próximos dele, e a quantia de dinheiro envolvida era bastante significativa, e as pessoas estão realmente fartas da guerra e de toda a situação, podendo muito bem culpar o Sr. Zelensky. A segunda pergunta é, durante quanto tempo a Ucrânia conseguirá resistir aos russos? E a resposta é que a Ucrânia parece ter um fornecimento inesgotável de bravura e é bastante engenhosa no campo de batalha, mas está encurralada e ninguém pode dizer quanto tempo isso vai durar.
Contudo, é possível observar que em determinado momento do ano, seja neste ano ou talvez no próximo, a Ucrânia acabará por ceder. A Ucrânia cederá. Embaixador, obrigado pelo seu tempo, meu amigo. A semana que vem é curta por causa do Dia de Ação de Graças aqui no Zé Akiwa, mas esperamos vê-lo. Espero que sim. Está bem, obrigado. Tudo bem?